você não pode dimensionar risco cibernético maior do que os riscos alinhados ao business. Então, acho que essa proximidade e entendimento junto com a área de risco, ela te ajuda muito a você começar a desenhar e materializar isso. Redcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Borges, diretor comercial aqui na Red Belt Security. E aqui hoje estamos para falar sobre cibersegurança, um gatilho para outros riscos. E eu confesso que antes de apresentar, essa turma está comigo aqui hoje, eu estou honrado, lisonjeado, mas com frio na barriga gigantesco, porque aqui o time hoje é peso pesado. E antes de falar os nomes, eu vou contar quais empresas, algumas delas, que já tiveram o prazer de ter esses profissionais com eles, tá? Então eu estou falando aqui de Deutsche Bank, Ambev, Rabobank, BTG Pactual, Unibanco, Vivo, Alcoa, Safra, Bradesco, Votorantim. Então todas essas empresas já tiveram a habilidade dessa turma aqui, liderando, participando de comitês de risco, de responsabilidades com o negócio e tocando o dia a dia nessas operações. Então, o bate-papo hoje vai ser excelente. Comigo aqui do meu lado direito, Paulo Príncipe, que é o nosso DPO, CISO e CDO no Banco Rendimento. Paulo, obrigado pela presença. Obrigado a você. Aqui com a gente também André Tritapep, nosso diretor de segurança da informação na Cogna Educação. Obrigadão, Trita. Obrigado, Matheus, é um prazer. Vamos lá, muito para falar. Bom demais. E aqui conosco ainda brilhantando o nosso bate-papo, Luiz Henrique Lobo, conselheiro independente, líder de comitês de risco e professor e consultor. Lobo, brigadão pela presença. É uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouquinho de experiência com vocês e com quem está nos ouvindo. Então vocês já tiveram um pouquinho da sensação do nível da conversa aqui hoje, né? Eu fico feliz que hoje eu vou falar pouco. Vou fazer as perguntas, vou jogar a bola para vocês, porque quem vai agregar aqui hoje são vocês mesmo. E a gente vai falar de riscos. Então, eu queria já puxar, a gente fala muito de risco cibernético no nosso dia a dia. Profissionais de cibersegurança, a gente sabe, é um fato, que o risco cibernético ele não morre ali. Eu não estou preocupado só com o risco cibernético. O risco cibernético, quando ele é efetivado, quando tem um impacto, ele impacta outras camadas do negócio. Eu estou falando de risco financeiro, risco operacional, risco reputacional. E eu queria, para trazer todo mundo para a mesma página, para a gente dar esse pontapé, trazer para a mesa, para a gente aterrissar um pouco mais quais são esses riscos. Quando eu falo de risco financeiro, o que é um risco financeiro efetivado ou impactado por um risco cibernético? Lobo, vou começar com você, pela sua experiência que você tem nos boards, em conselhos de administração. Traz para a gente esse conceito de risco financeiro efetivado, sendo impactado, um gatilho sendo feito por cibersegurança. Eu acho que um conceito importantíssimo da gente de discutir aqui para começar a conversa é o que eu chamo de interconectividade dos riscos. A gente estava acostumado muitas vezes a olhar o risco de uma forma individual. Qual é o meu risco cibernético, qual é o meu risco financeiro, qual é o meu risco reputacional. Cada um no seu silo, e o que começou a se perceber é que os riscos são conectados. Quando starta um evento de um determinado risco, por exemplo, o risco cibernético, ele dispara, ele é o gatilho para outros riscos subsequentes. Tá? Então, não é só um ataque. O ataque tem consequências, tá? E consequências são essas. É uma perda financeira, ou seja, um risco financeiro, ou uma perda reputacional da sua imagem. Então, é muito importante que você olhe esses riscos não de uma forma individual, mas de uma forma conjunta. É isso que, infelizmente, ainda as pessoas não perceberam, e eu sinto uma falta muito grande dessa análise conjunta dos riscos. Não adianta dizer o seguinte, olha, eu vou ter uma perda por causa do risco cibernético, por causa de um ataque de X. Na verdade, aquilo é só a ponta do iceberg. Aquele ataque cibernético pode ter outras consequências. Então, eu vou ter um custo de recuperação, eu vou ter um custo de ressarcimento, por exemplo, de um cliente que teve um prejuízo por causa daquele ataque, por causa daquela fraude, consequentemente. Eu posso ter uma multa significativa em relação a isso. Tudo isso é uma consequência, ou seja, um risco financeiro. Mas um que é difícil de quantificar, o risco financeiro é até um mais fácil de quantificar. Um que é muito difícil de quantificar é a parte do risco reputacional, ou seja, a consequência que aquilo tem para mim. Tá? E é significativo. Então, a perda de confiança, acho que tem um outro conceito importante quando a gente fala de risco reputacional, que é a confiança.
Então, quando o seu cliente, o seu parceiro, perde a confiança em você, ou seja, olha, aquela pessoa é frágil e pode trazer uma consequência para mim também, eu vou procurar um outro concorrente. Eu não vou ter mais negócios com ele. Então, a consequência que um risco cibernético tem não é só o ataque, é a perda, por exemplo, de confiança que traz a perda de clientes, que, por sua vez, traz uma perda financeira. Excelente, excelente. Eu queria dar um exemplo aqui, antes de passar a bola para vocês. Quando a gente teve lá em julho do ano passado, 2024, aquele incidente com a CrowdStrike e Microsoft, que vou falar que parou o mundo, mas o impacto foi grande. E não necessariamente foi o impacto de um ataque cibernético, foi muito mais um problema operacional, mas causou um impacto grande. E trazendo isso para riscos financeiros, tem um dado aqui que eu procurei hoje, que a Delta Airlines reportou 500 milhões de dólares de prejuízo por terem tido 7.000 voos cancelados naquele dia. Ou seja, aqui, como você bem falou, Logo, é um risco muito fácil de ser medido. O risco operacional, reputacional é um pouco mais difícil, mas a gente está falando de $500 milhões por conta de um incidente, de novo, não necessariamente cibernético, mas operacional por causa daquilo. Eh, Trita, vamos aprofundar um pouquinho, em risco operacional? Como é que a gente destrincha isso um pouco mais para, de novo, tangibilizar para quem está assistindo a gente? Eu acho que, o Lobo já colocou muito bem, e eu acho que o risco operacional, eu queria trazer uma pílula adicional, ele tem também a dificuldade de como eu quantifico isso. Eu acho que riscos normalmente ou você quantifica ou você qualifica. Boa. E quando você entra nesse cenário, e aí isso vai puxar muito a conversa que a gente vai estreitar entre o CISO ou qualquer representante, o DPO, quando tem o duplo papel para falar de riscos e materializar isso com o board, a maior dificuldade do risco reputacional na minha vida, experiência profissional, é a quantificação. Porque o financeiro, você se baseia na receita, você faz o cálculo e você vai conseguir chegar ali no impacto. Você pega a receita da organização, divide ali pelo ano, por meses, e você tem a proximidade. O problema do reputacional é quantificação. O Lobo colocou bem, imagina que você tem um impacto que ele pode ser durante um dia. Eu vou dimensionar mais ou menos o impacto que aquilo pode dar. Mas aquele desastre, aquele vazamento, aquela paralisação, ela pode postergar durante um mês, 2 meses. E aí você não dimensiona isso fácil, porque muitas vezes você vai ter processo sendo desdobrado, o teu cliente te acionando, uma área querendo que você dê uma resposta por um órgão regulador, principalmente se for uma empresa regulada, se você tiver uma SEC, se você tiver uma CVM, se for uma operadora. Então, eu acho que a maior dificuldade de qualquer pessoa que esteja na cadeira de CISO, de DPO, é fazer este alinhamento. E aí, por onde que eu iria nesse caminho é se basear pelos controles da empresa. Porque Perfeito. você não pode dimensionar risco cibernético maior do que os riscos alinhados ao business. Então, acho que essa proximidade e entendimento junto com a área de risco, ela te ajuda muito a você começar a desenhar e materializar isso. Porque senão você vai falar e vai levar um número ou algo materializado não alinhado com o board da empresa. Perfeito, Então, era por ali que eu iria. perfeito. Príncipe, nisso tudo que a gente já falou, tem algum outro tipo de risco ou um pouco mais de profundidade que você acha que é importante trazer à tona? Não, eu acho que tudo que foi falado aqui representa exatamente aquilo que a gente entende sobre o conceito de risco, né. Perfeito. Eh, eu só ia reforçar a questão que o Luiz colocou, né, do risco reputacional, porque realmente esse é um risco que a gente não consegue mensurar, e hoje a gente vê, por exemplo, alguns casos, né, que ocorreram, eh, não vou citar nomes, mas de 2 vezes tiveram vazamento de dados, virou case de MBA. Hum, Imagina isso, né, a a oh meu Deus, a empresa, né, sendo citada em cursos de MBA, sendo exemplo, né, então esse é um tema que a gente fica muito preocupado. E como ele falou, né, a questão dos clientes, né, qual cliente que vai abrir uma conta num banco que teve vazamento, que teve problema de segurança, qual cliente que vai ou usuário que vai ir num laboratório fazer exame sabendo que teve esse tipo de problema. Então você começa a ser mais seletivo quando você com certeza. e hoje está muito na imprensa, né. E assim,
colocando também, pegando o gancho também do que o André colocou, essa proximidade de nós que estamos dentro da empresa, com a área de negócio, eu vejo isso fundamental, né? Hoje em dia não dá mais para o CISO ser, né, ou a área de segurança da informação ser uma área isolada, pensando por si próprio. As coisas estão muito atreladas, né? Então, a gente tem até o exemplo, acho que é bom citar no caso do sistema financeiro, que por ser um segmento sensível, o regulador está muito próximo, né, das instituições, e hoje existem exigências, né, para serem cumpridas, porque o problema de uma empresa pode acarretar um problema sistêmico no mundo financeiro. Então, querendo ou não, nós da área de segurança temos que ter conhecimento do negócio. Não tem mais como não ter, né? E acho que foi citado aqui também a questão da comunicação, nós vamos falar um pouco de habilidades, né? Sim. Mas hoje a comunicação do CISO é fundamental, ele tem que falar a linguagem do conselho, dos acionistas, porque como é que ele vai pleitear investimentos se ele não consegue, né, passar a ideia ou passar o risco, né, ou mensurar o risco. Então, isso também para mim é uma coisa bastante importante. Boa. E você trouxe aqui esse conceito de interconectividade. Você falou dos riscos, você trouxe de interconectividade do sistema das empresas. E me veio na minha cabeça que semana passada eu estava em Portugal, quando teve o apagão de energia lá. E o grande impacto daquilo tudo, até ventilaram na internet, e alguns analistas chegaram a considerar que poderia ter sido um ataque cibernético massivo, guerra na Ucrânia com Rússia, enfim, toda aquela coisa, mas identificaram que foi a interconectividade entre os sistemas de energia dos países que sobrecarregou a rede como um todo e a rede inteira caiu. Então, quando a gente pensa em sistemas de empresas interconectados e riscos reputacionais, é isso. No final do dia, se eu estiver no mercado B2B, entre empresas, a sua reputação, a reputação daquela empresa abaixou, aquilo aumenta o meu risco operacional financeiro. Então, eu vou começar a avaliar se eu quero estar nesse jogo com aquela empresa, sabendo que aquele risco ou aquela empresa sobe o meu risco operacional no meu dia a dia. Acho que esse caso do Portugal foi muito interessante, emblemático, porque traz também mais um conceito, um tema muito importante de se discutir, que é a gestão de crise. E intimamente ligada com riscos, intimamente ligada com o risco cibernético, tá? Então, eu acho que a gestão de crise é uma coisa que não é ainda também muito bem entendida e trabalhada. Eu acho que esse caso de Portugal foi um exemplo clássico de que as empresas e o país não estava preparado para uma situação, né, de ruptura tão grande, uma crise daquele parâmetro, tá? E olha que, enfim, entrando no detalhe já, mas eu estava viajando por Portugal e vi as pessoas passando com sacos de papel higiênico. Eu falei: "Não, gente, de novo não, ninguém aprendeu com a pandemia", mas é isso, um caso à parte e é isso, o ser humano ainda está o desespero bateu, puta, qual que é o meu plano de resposta a incidente? É Existe isso ou não existe? Lá o que aconteceu foi, cara, na minha cabeça eu preciso de papel higiênico, preciso de água, preciso de gasolina, as filas quilométricas, mesmo não sendo um impacto tão grande. Mas bom, sem fugir muito do tema, mas já fugindo, apareceu, a Gabriela trouxe para a gente um dado interessante, que segundo o Gartner, 40% das empresas em todo o mundo terão um CISO com assento no conselho corporativo até o final deste ano, 2025. Minha primeira pergunta é: faz sentido isso? Vocês estão vendo no mercado um CISO com cadeira no conselho? Eu queria depois ouvir o Lobo com mais carinho que ele está presente, mas eu acho que infelizmente a gente ainda tem uma realidade distante. Eu acho que a gente vai discutir um pouco aqui dentro do podcast, mas infelizmente a gente ainda tem o abismo entre executivos de segurança conseguirem falar o business language. É natural. Eu estava na RSA Conference semana passada e nas conversas que eu participei, e isso é uma dor no mundo, tá? Quando você olha, a maior dificuldade que você tem, inclusive foi tema de painel, keynotes falando sobre isso, a maior dificuldade é você conseguir colocar um executivo de segurança que fale o business language, mapeie os riscos e consiga trazer para a empresa ações ou tomadas de decisões que possam permitir tanto o conselho administrativo, quanto o conselho, quanto a administração do dia a dia, ajudar na tomada de decisão.
Perfeito. E muitas vezes a gente tem essa capacidade, infelizmente, porque o CISO do passado era sempre aquele cara técnico. E, infelizmente, na prática, você ainda vê esta realidade. Apareceu muito também nesse delta e amarrado isso a riscos, o abismo que você tem, porque você tem a quantidade de posições abertas, que Sim. elas não conseguem ser preenchidas, e isso entra no risco de fator humano, porque você não tem a pessoa. Então, para mim, eu acho que esse estudo do Gartner ele é super importante, mas para mim ainda existe um delta. E eu queria ainda colocar um ponto que eu não vejo o CISO. Esse estudo ele traz que o CISO ele teria que ser um membro integrante ou permanente dentro do conselho. Quando você senta numa cadeira de conselho, eu acho que o Lobo pode trazer isso para uma riqueza enorme. Você não vai discutir só de cybersecurity. Você vai discutir de todos os aspectos Óbvio. relacionados à empresa. Com certeza. Então, o CISO ele entra no primeiro momento como um conselho consultivo ou numa visão mais consultiva, que existe uma jornada, né, para depois ele entrar e ser um membro fixo. Então, eu acho que esse estudo ele vai sim declinar, ele vai se alavancar, mas ainda tem um tempo ainda de jornada. Não é tão rápido. Boa. Eu vou querer o Lobo para fazer a conclusão disso tudo, mas, Príncipe, vamos te escutar primeiro, quero a sua perspectiva, e depois o Lobo faz a conclusão com o ponto de vista dele também. A minha visão é que, voltando de novo à questão dos segmentos, eu acho que tem segmentos que vão ter esse movimento mais rápido. Perfeito, Eu acho que o segmento financeiro, de saúde, são segmentos muito visados, né? perfeito. Hoje, por exemplo, lá no nosso grupo, a nossa estrutura responde para os acionistas. Então, porque, né, e eu sempre gosto de fazer sempre um prefácio, porque, né, sempre buscar a origem do que desses movimentos, né, e a gente percebe que existe uma migração de crimes naturais para crimes cibernéticos. Então, esses crimes estão se sofisticando. Então, esse dado que você deu do Gartner é exemplo disso. Agora, você pega segmentos que são mais sensíveis, logicamente, tem outros que vão demorar um pouco mais, mas eu acho que esse movimento vai acontecendo e vai. Acho que Eu é não uma vejo, evolução. não vejo um movimento contrário. Temos que migrar para É o isso. tempo, né? Acho que é uma evolução natural, mas não necessariamente na velocidade que talvez a gente Sim, sim. gostaria, né? Eu até, né, conversando com o presidente do grupo lá, falou, pô, ele já tem uma certa idade. Há 10 anos atrás, a gente não se preocupava tanto com cybersecurity, né, não investia tanto. Hoje, eu tenho que me preocupar em ganhar dinheiro e tenho que me preocupar em me defender, porque senão É. perco dinheiro, né. Então, eu acho que vai por aí. Boa. Lobo, Eu concordo plenamente com a visão dos dois. Eu acho que os números da pesquisa são muito otimistas. Eu tenho uma visão também um pouco mais. Não que isso não vai acontecer, mas eu acho que a velocidade que vai acontecer não será essa. Eu acho que sim vai acontecer. Eu acho sim que vai acontecer em segmentos onde a tecnologia é mais importante. Então, por exemplo, estamos falando aqui de empresas de segmento de tecnologia, essas terão primeiro, tá? Empresas, por exemplo, do segmento talvez de criptoativos, talvez, outro segmento onde esse assunto é mais relevante, mais sensível, eu acho que a chance de ter uma pessoa no board é muito importante. E eu gosto muito dessa ideia de você ir por fases de aproximação. Esse gap existe por culpa dos dois lados, culpa de um lado que não quer entender, do consultor, do conselheiro que tem dificuldade de entender a tecnologia, a inovação, mas ele precisa disso. Culpa do lado do CISO, que é uma pessoa muito técnica e não tem as habilidades de comunicação e de negociação, que é outra, super boa, importante, perfeito. para que ele esteja nessa posição. Então, acho que cada um dos lados vai ter que se aproximar, fazer sua parte para que essa aproximação aconteça, tá? Eh, Porém, eu acho que tem um ponto que nenhum dos dois ainda comentou, que eu queria reforçar, que é a importância de que o risco e o risco cibernético, como um dos riscos, faça mais parte da estratégia. Ou seja, os riscos precisam estar alinhados e conversando com a estratégia. Então, é uma questão de maturidade. As empresas demandam uma certa maturidade para que primeiro os riscos sejam melhor entendidos, depois sejam parte da discussão
de planejamento estratégico sejam parte da discussão do orçamento. No momento que isso fizer parte, ou seja, que eu for discutir o orçamento, eu vou discutir quanto é que eu vou alocar para risco cibernético e não ser simplesmente um mandatório, uma consequência, mas for estratégico, quando as pessoas entenderem que o risco cibernético passou a ser não mais um risco meramente operacional, mas passou a ser um risco estratégico da empresa, esse é o momento que os CISOs vão estar sentados na mesma mesa para discutir de igual para igual. Se isso não acontecer, vai demorar um pouco mais para que o CISO esteja sentado discutindo, tá? Então, cabe ao CISO dar esse passo e ajudar e mostrar que ele é estratégico, tá? Que ele precisa estar lá na discussão estratégica e não simplesmente a discussão de proteção, olha, eu preciso me proteger. Não, eu preciso estar aqui discutindo a estratégia dos próximos 5 anos, porque o cibernético tem que fazer parte dessa discussão. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu fiquei com um negócio na cabeça, e talvez seja aquela pergunta de $1 milhão, que é o seguinte: nós temos quase que, eu vou chamar de 3 entidades, não são 3 entidades, mas tem a persona do CISO, eu tenho a persona de um CEO, que é o cara que fica ali entre o board e o C-level, o time dele de executivos de alto nível, e eu tenho o board. Então 3 personas, vamos dizer assim. Na sua perspectiva, algum deles é mais responsável do que os outros para puxar essa discussão de risco cibernético tem que fazer parte da estratégia, ou cada um tem que influenciar de algum jeito? Se a gente tivesse uma varinha mágica, um poder de fazer isso acontecer, seria através de qual dessas pessoas? Na verdade, não tem um responsável só, eu acho que é uma coisa compartilhada, é uma responsabilidade compartilhada. Essa jornada tem que ser junta, não é uma jornada individual de um dos lados, tá? Todo mundo tem que caminhar na mesma direção, tá? Então, do ponto de vista, da governança, do conselheiro, ele precisa dar o seu passo na direção de: "Olha, esse é um assunto que não é meramente uma prevenção de uma perda, é como é que eu vou sobreviver, como é que um risco reputacional pode me impactar, isso é estratégico." Então ele precisa trazer, fala: "Caramba, tem que fazer parte da discussão. Não dá para simplesmente ser um número, uma tabela, um relatório." E do parte, dos CISOs e dos CEOs, tem também um dever de casa muito importante, que é, se aproximar não de uma forma só técnica, mas mostrar e convencer o conselheiro, porque no final das contas o conselheiro é que vai ser o vai dar o empoderamento, vai trazer ele para o jogo, ele precisa mostrar isso, tá? Então ele precisa sair do casulo, do CPD dele, e sentar lá na mesa, na hora que ele tiver essa oportunidade, e ele terá certamente essa oportunidade, cada vez mais, ele precisa aproveitar essa oportunidade e performar nessa oportunidade. E mostrar exatamente, quão estratégico é aquele assunto e que deveria ser olhado com uma visão estratégica e não meramente uma visão de prevenção ou operacional, tá? Perfeito, perfeito. Tem um dado de uma pesquisa aqui que eu gostaria de seguir nessa conversa que a gente está entre CISO e conselho, de 2024, da FTI Consulting, que entrevistou mais de 100 CISOs e 800 executivos C-level, ou seja, 2 níveis diferentes, e eles comparam as perspectivas de cada um. 82% dos entrevistados afirmam que quando estão na frente do conselho, sentem pressão para fazer as coisas parecerem melhores do que elas realmente são. Quando a gente olha para os executivos de alto escalão, 31% deles disseram acreditar que seus CISOs pintam um quadro mais otimista do que a realidade. Ou seja, um fala que está melhor do que está, o outro percebe que ele está falando melhor do que está. E aí a gente volta na habilidade dos CISOs, muitas vezes, de elevar essa mensagem. É um medo, talvez, de levar a realidade nua e crua e como ela é, talvez seja um frio na barriga de mostrar um problema e não ter uma solução, ou talvez seja uma preocupação de levar um problema e não ter um orçamento depois para conseguir resolver aquilo. Vamos jogar isso na mesa e abrir essa caixinha preta? Trita, o que você acha? Uma pergunta que faz pensar, tá? Eu já tive a oportunidade de passar segmento financeiro, indústria e agora eu estou na educação.
Eu acho que o melhor caminho, e eu acredito muito no que o Lobo colocou, quando a pessoa se decide sentar em qualquer cadeira, e ela, principalmente se ela for uma cadeira de gestão, numa visão executiva, o CISO, o DPO, você tem que fazer a leitura do seu negócio. Acho que eu iria por aí, o caminho inicial é: eu vou chegar em determinada empresa e vou implementar a metodologia tal, eu vou fazer o NIST. Você já começou errado. Eu nunca faria isso. É o plano dos 90 dias. Entenda nos seus primeiros 3 meses qual que é o apetite para o seu business. Porque muitas vezes você está querendo trazer uma régua muito maior de riscos que a companhia tá, ou de repente uma régua menor do que a companhia tem. Então, quando você faz esse entendimento, mapeia, faça uma conversa inicial com os altos executivos, faça uma conversa com os líderes de compliance, área de riscos, traga o cara da auditoria para perto de você, entenda o cenário e o contexto de negócio. A partir do momento que você fez essa primeira adoção, isso facilita muito depois na condução e na interlocução que você terá na alta administração e depois no reporte futuro para o conselho. Porque a partir do momento que você entendeu, você vai desenhar lá o seu plano diretor, Perfeito. alinhado a reduzir ou mitigar riscos. E com esse plano diretor definido, a alta administração vai te dar apoio ou suporte para depois você levar isso para conselho. E aí não fica aquela conversa sem cabeça. Existe um risco, o qual eu desconheço, que não está alinhado no meu plano, e muitas vezes, e aí o próprio CEO, o próprio CFO, o próprio CIO ou qualquer alto executivo vai até ajudar, ou muitas vezes é legal quando você vê que ele consegue responder uma pergunta primeiro, quando que ele já entendeu o plano. Então, quando você levar essa conversa nessa transição, ela foi porque você construiu inicialmente com as pessoas. Então, eu iria por este caminho, porque eu acho que é a melhor maneira hoje de você materializar. Se você for para uma instituição financeira, o approach é um, o apetite é risco é um. Se você for para a indústria, é outro. Se você for para uma fintech, é outro. Então, se você for para uma indústria de, enquanto você está falando de saúde, é pior ainda, porque dependendo da regulamentação, você tem que entender muito esse cenário. Eu acho que esse é o melhor caminho para você abordar riscos, mas ao mesmo tempo conseguir melhorar essa interlocução entre todas as camadas, o próprio CISO, a alta administração e o conselho. Boa, muito bom, muito bom. Príncipe, considerando que mercado financeiro ele é mais visado, ou historicamente vem sendo mais visado do que a média, ele é um ambiente altamente regulado. Nesse cenário, você acredita que, e por isso tudo, a consequência é que, em média, as instituições financeiras têm uma maturidade cibernética um pouco maior do que a média? Eu não estou inventando isso aqui, acho que é um fato. Na sua perspectiva, e essa maturidade maior do que a média, ela leva essa conversa a ser mais simples, mais fluida, mais madura? Ela acontece com mais frequência do que em outras indústrias? Sim, eu diria principalmente que essa conversa é mais frequente, né, Boa. porque a gente está discutindo o risco quase que todos os Por comitês, natureza, né? por natureza, né. Agora, é importante o que o André falou, a gente tem que adequar, né, a questão da maturidade, os riscos, eh, saber se posicionar onde você está, o que que você precisa, para que você possa pleitear investimento ou fazer qualquer coisa que possa mitigar riscos. Mas, com certeza no segmento, eu também trabalhei em outros segmentos, no segmento financeiro até pela regulação, né, e a preocupação, existe uma maturidade, né. E dentro das instituições também existe diferenciação entre Sim. maturidade dependendo do tamanho, do porte da instituição, né. Então sim, eu acho que é com certeza um segmento mais maduro. Agora, dentro desse segmento tem essas questões, né, também você tem que medir, tem que saber levar, acho que a questão da comunicação com o conselho é fundamental, né. E eu acho que aí tem um ponto, né, eu pegaria um gancho que é não só a postura, mas eu acredito que tudo isso que a gente está conversando, o CISO tem que sair da caixinha. Ele tem que
apresentar novas habilidades, ele tem que estar mais próximo do negócio, ele tem que ter uma comunicação mais fluida, tem que saber mensurar risco, porque como que você vai pleitear alguma coisa sendo genérico, né? É isso. Então, eu acho que tudo isso são componentes importantes aí nesse cenário. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala, tem um ditado clássico que é: "O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá", né. Eu acho que isso é muito clássico para um CISO. Fez uma carreira técnica muitas vezes, implementou muita coisa, melhorou a maturidade, mas chega num ponto que não é necessariamente a conversa técnica, é ela que vai te levar a ter uma abertura com o board, a ter uma negociação muito mais clara e efetiva. E eu queria trazer para a mesa exatamente esse ponto de negociação. Eh, Como que isso é falho hoje? Primeiro, é falho hoje nos CISOs? Como que isso poderia ser melhorado? Como é que você vê isso, Lobo? Bom, ainda do ponto anterior, que eu acho que é importante dar um pouco da visão do conselheiro, tá? A gente teve as visões dos CISOs, do Perfeito. operacional. Acho que o conselheiro, ele quer a transparência, ele quer a realidade. O conselheiro não está no dia a dia, ele não está sabendo de todos os detalhes. Então é muito importante para ele que ele tenha confiança e que a pessoa está chegando para lá e vai dar exatamente a realidade, a real. Ele não quer ver a coisa bonitinha ou a coisa feia, ele quer a realidade. O que que é a verdade? Eu preciso entender a verdade até que para que eu possa tomar a decisão. Perfeito. E aí é que nós entramos no principal erro de que muitas vezes o CISO ou qualquer área técnica, quando chega, ela não consegue explicar da forma adequada. Ele muitas vezes é muito técnico, ou seja, ele começa na sopa de letrinha, o CIEM, o SOC, e aí o conselheiro perde o interesse. Vai olhar o celular e se distrair com outra coisa que é mais importante para ele, que ele não está entendendo nada daquilo. Então, a forma de comunicar é muito importante, tá? Para que seja entendido, para que e é o que o conselheiro quer, ele quer entender as coisas, tá? Se a pessoa não está sabendo explicar, como é que ele vai conseguir entender, tá? Eu acho que a negociação também é fundamental, tá? Você precisa saber negociar, você está lá para: "Olha, eu preciso de um orçamento maior, eu preciso de mais gente, eu preciso disso, daquilo". Se você não souber vender, se você não for um bom vendedor, você não vai conseguir conquistar, tá? E o terceiro ponto que eu queria também comentar aqui, que eu acho que é importante, que foi mais ou menos já comentado aqui pelos dos demais CISOs, é em relação ao entendimento do negócio. É muito importante que o CISO saia do tecniquez e ele se aproxime do negócio. Ou seja, como é que eu estou aqui para ajudar o negócio? Eu não estou aqui para atrapalhar. Eu não estou aqui para impedir. Olha, você não pode fazer isso porque você tem um risco de ataque muito grande. Ok, como é que eu vou viabilizar isso junto com você, junto com o negócio? Então, na hora que ele tem essa visão de negócio, fica muito mais fácil ele conversar, ele conseguir explicar, ele conseguir vender na mesma linguagem que é o que, né, de negócio, de estratégico, que é como o conselheiro está pensando. Como é que isso vai me impactar? Isso tem prejuízo? Vai me dar retorno? É assim que o conselheiro está pensando. E é assim que o CISO precisa pensar e precisa falar para ele nessa linguagem, tá? Perfeito. Esse é o caminho. Pô, Trita, eu vou te puxar aqui agora, te botar na fogueira, no bom sentido, tá? Em algumas conversas passadas que nós tivemos, fora aqui do Redcast, claro, você me abriu um pouco da evolução que você teve, falar na cadeira que você está hoje, Sim. da transformação da maturidade e segurança que você teve lá atrás. E aí, eu imagino, primeiro, não foi uma tarefa fácil, não tinha dinheiro sobrando. Quando você olha para dentro de casa, não é que todo mundo estava esperando você chegar com um pote de ouro e precisamos do 30 para resolver todas as soluções do mundo, tá aqui, vamos fazer. Conta pra gente um pouco como que foi essa sua negociação dentro da empresa, como que você consegue levantar essas questões de cibersegurança, como a importância disso e montar esses Tá projetos? bom. É uma pergunta fantástica, e não é fácil. Eu acho que o Lobo colocou esses 3 pontos, e aí eu vou trazer isso. Habilidade, entendimento do negócio, você não ser técnico e o ponto da negociação, eu garanto que qualquer CISO nesse letramento, no skill, né, a gente fala de hard e soft skill, necessita porque muitas vezes a porta ela não vai estar aberta. Quando você chega no negócio, principalmente pela maturidade, você precisa demonstrar para a organização
que é possível e que você precisa ter. Eu passei isso tanto na indústria, quanto na questão de mercado de educação. Eu acho que muito o segmento, ele te ajuda a regulamentar. Eu não estou falando que ele é mais fácil. Eu estou falando que ele traz um empowerment externo. Então, quando você vem, por exemplo, o segmento financeiro, você tem uma regulamentação muito mais forte. Vai pelo medo. Exato, infelizmente, e não é uma abordagem legal. E pela Porque ela, educação, né? e infelizmente ela não é uma abordagem legal porque você usa ela nos primeiros momentos. Depois sabe aquilo, sempre vai cair, vai cair, vai cair. Então, e aí você não conquistou. Então, eu acho que esse empoderamento, ele é bom no primeiro momento, mas você tem que construir a jornada. Eu gosto muito desse ponto. Eu acho que a jornada que eu indicaria e que eu fiz, e na minha experiência profissional, Matheus, você vai chegar lá, você vai ter que fazer primeiro o entendimento. E aí, a aproximação da tríade, né? Negócio, áreas de controle, auditoria, compliance, riscos e o principal e não menos relevante, o aproximação da área técnica. Perfeito. Por quê? Se você não entender esses 3 pilares, em algum momento você vai estar vendido. Você pode estar muito bem alinhado com o negócio, você pode estar muito bem alinhado com as áreas de controle, mas se você não tiver proximidade com a tecnologia, que é onde está acontecendo o rock and roll, você vai ficar vendido. Excelente. Existem diversos modelos de reporte, onde o CISO se reporta para o CRO, onde o CISO se reporta para o CIO, e eu não vejo o modelo correto. Eu acho que é muito como a empresa vai se subsidiar. Dependendo daquela empresa, dependendo da cadeira que você tiver, você vai ter um suporte melhor. Tem outros que se reportam para o CFO, mas essa proximidade com essas 3 áreas te ajuda muito, porque se você for visto como um cara que está apontando o dedo e veio para trazer risco e não trazer o aliado, e aí eu vou usar um pouco do que o Lobo colocou, você tem que ajudar a empresa a habilitar negócio e não ir na linha de falar o não. Se você entrar na cadeira hoje, querer ser um CISO e ser o blocker, você é o cara que está fora do game. Rapidamente. A partir do momento que você sentou num board com essas 3 áreas e fala assim, eu entendi, faz parte do tratado de risco, mas vamos combinar aqui, vamos habilitar, o risco é quanto? É 100? Tá bom, peraí, não dá para ter a melhor certificação, mas se eu pedir pelo menos um duplo fator de autenticação e eu fazer um letramento e explicar, mas não precisa de criptografia. Cara, só às vezes o básico que você constrói já te habilita. Aí as portas vão sendo abertas. Pô, eu não tinha uma área de riscos dentro de cyber. Você conversou com esse cara, de repente, posso avaliar risco de cyber dentro de casa? Pode. Aí você começa a colocar. Poxa, eu não estava monitorando, não estava trazendo a minha monitoração 24/7. Se eu trouxer o meu Detect e mostrar para a empresa quanto eu tenho de disponibilidade e eu reduzir risco, opa, isso aqui é importante. Aí que você começa a agregar valor. E é nisso que você vai construindo muitas vezes da cadeira. Que muitas vezes você vai sair de uma cadeira que não era construída e você vira uma diretoria, uma vice-presidência, que eu acho que é uma maturidade que ainda vai ocorrer. Perfeito, perfeito. E eu acho que, voltando, você acaba virando uma diretoria e uma vice-presidência. Mas se o objetivo inicial do profissional for ser promovido, aí ele bota o pé pelas mãos. É isso E aí. aí ele vai olhar para dentro de casa, para a carreira dele, para a promoção dele, não necessariamente o que o negócio precisa. Matou. Certo? E eu queria ainda complementar isso, que eu acho que muitos colegas que devem passar por aqui, eu acho que até no Brasil a gente tem uma jornada diferente do que você vê lá fora. A área de cyber eu estou há bastante tempo, então eu posso dizer, no passado, muitas vezes quando começou a área, a gente tinha ainda uma área que trabalhava em paralelo ou se reportava à infraestrutura. Depois nós passamos por uma transição de ser uma área independente. Hoje ainda a grande maioria dos CISOs ainda estão em cargos de gerentes ou gerentes executivos. Para grandes empresas que já entenderam a maturidade, você já tem CISOs que já estão na cadeira de diretor e você ainda vê a oportunidade, vai continuar crescendo, porque, por exemplo, lá fora, quando você vai numa RSA Conference, você olha, muito CISO muitas vezes senta do lado do presidente. E eu acho que o Lobo falou é perfeito, porque o cara senta no board member, porque ele traz a importância de habilitar o negócio. Eu acho que no Brasil ainda a gente ainda tem essa oportunidade de transformar muito CISO aqui para virar status quo de vice-presidente para ajudar isso. Mas existe uma jornada. Ela não é fácil.
Não é rápida porque eu estava trazendo um pouco na visão de riscos, a gente ainda não tem fator humano suficiente para suprir riscos, muitas vezes até na camada técnica. Quem diria na camada mais tática estratégica, né? Então a gente está falando ali de um delta que tem que ser construído. Boa. Eu queria dar uma dica de uma Bora. estratégia vencedora e muito eficiente de conseguir as coisas, tá? Que é com exemplos práticos. Ou seja, é muito fácil o conselheiro entender e te dar o apoio, ele olhando uma coisa real, concreta. Então, nada melhor do que você trazer um exemplo real, concreto. Melhor ainda se for no seu segmento. Melhor ainda se for um concorrente. Olha, tá vendo? O meu concorrente sofreu um ataque. Olha só que as consequências. Olha o impacto que ele teve financeiro, reputacional, de parar dias sem operar. Tá? Então, olha, você quer que aconteça isso aqui com a gente? Não, isso aqui eu não quero. Fica muito palpável, sai do subjetivo e fica palatável. Ele consegue entender, olha, aquele banco, aquele laboratório, aquele supermercado ficou dias sem operar. Eu não posso ficar isso. Imagina a consequência que isso teria para mim. Aí a ficha cai para ele. Então, usar o exemplo é uma estratégia vencedora. Eu garanto para você que, bem usado, você vai conseguir o que você quer. Excelente, Lobo, excelente. Acho que bem colocado. O exemplo é matador. E acho que o Eu acho grande... Desculpa, continua. Não, acho que é só concordando, isso a gente usa muito isso, porque a linguagem, né, e a gente comentou aqui, tende a ser muito técnica. Eu até mesmo com a minha equipe começa aquele jeito. Que é aquela letra, aquele monte de letrinha, eu falo: "Espera aí, vamos botar o pé no chão, vamos entender, esquece as letras, vamos entender o risco, o negócio", mas o exemplo é um negócio que realmente funciona. Eu acho que o grande ponto de atenção aqui é tomar cuidado para não ser um profeta do caos, para não entrar numa sala só para causar medo, mas sim usar exemplos para tangibilizar um risco que muitas vezes é difícil de ser Em tangibilizado. relação a isso, você não pode simplesmente vender o medo. Você tem que vender o medo junto com a solução. Sim. E o que o conselheiro quer não é só o problema. Ele quer que você traga o problema e a solução junto. Olha, você tem esse problema, você tem esse risco, mas também você tem a solução. Está aqui a solução. Olha, não se preocupe, porque isso aqui não vai acontecer o que aconteceu lá com o meu concorrente. Por quê? Porque o que eu estou preparado e não vai, o risco, a probabilidade ou mesmo o impacto será muito menor porque nós estamos trabalhando aqui, ou então ao contrário. Olha, eu preciso fazer isso daqui para que eu não tenha todo esse impacto. Você me apoia? Claro. É, ele vai te dar o que você precisar, eu garanto. E outra coisa também que é muito triste de ver é que muitas vezes a empresa só reage depois que o fato acontece com ela. Ou seja, ela já teve a perda, ela já teve o ataque, aí ela vai investir o que você quiser. Depois já aconteceu. Você precisa investir antes, tá? Mas, infelizmente, a cultura brasileira é reativa e não proativa. Então, você precisa convencer que você precisa ser proativo. Vamos nos proteger antes que aconteça. Depois, cara, já aconteceu, o estrago já está aí. Ok, não é que você não precisa fazer, tá? Porque o ataque acontece mais de uma vez. Isso, exatamente. Não é que você não desde olha, já aconteceu comigo, o raio não vai cair 2 vezes aqui, porque já caiu uma vez. Não, ao contrário, porque o fraudador, o criminoso, ele vai sempre aonde está mais fácil. Sim. Então, se o cara não se protegeu, eu vou lá de novo, né, por que não? É fácil, né, já conheço. Então, ao contrário, mesmo que aconteça, você precisa tomar as providências, mas tome as providências antes de que aconteça a primeira vez. Perfeito, perfeito. Eu queria trazer um último tema aqui, porque eu sei que a gente está com um horário já apertado, mas que a gente falou muito sobre isso antes da gente sentar nessas cadeiras. É um tema que voou na RSA também nesse ano, e é um tema que o mercado inteiro está falando sobre isso, tanto que nosso último episódio lançado aqui no Redcast foi só sobre isso, que é risco de terceiros. E eu queria trazer isso para essa mesa também, para a gente ter essa visão CISO e conselho administrativo. Eu queria começar com você, Príncipe. Põe na mesa para a gente o que é, qual que é a preocupação hoje em dia, o que você está vendo disso hoje, não só no mercado financeiro, eu sei que você navega bem o mercado com nossos pares todos aí, mas o que a gente pode falar sobre isso para a turma que está ouvindo hoje?
Bom, primeiro que é uma grande preocupação, né, a gente tem visto exemplos aí de ataques em fornecedores, porque, como a gente comentou e estava discutindo anteriormente, a gente vai criando robustez, né, vai se protegendo melhor, então, como o Luiz colocou, eles vão procurar onde é mais fácil. Então, essa preocupação é grande. No caso específico do sistema financeiro, a gente tem, obrigatoriamente que fazer auditorias dos principais, fornecedores relevantes. A gente coloca até em contratos qualquer mudança para que a gente possa perceber se vai ficar mais ou menos fragilizado, né, nessa mudança, porque o mundo é dinâmico, né. Então isso é uma coisa que hoje talvez seja o segundo degrau aí de preocupação das grandes empresas, né, mas, eu vejo que isso está muito presente no nosso dia a dia. Perfeito, perfeito. Trita, o que que você escutou falar bastante lá na RSA? Que viés que isso está se tornando? Eu acho que gestão de terceiros é uma dor no mundo, e o que eu vi bastante e eu tenho acompanhado é o supply chain risk, que é a cadeia mesmo, né? A cadeia inteira. Cadeia inteira, né? Perfeito. Porque você hoje é muito difícil num ecossistema de qualquer empresa hoje, você achar que a tua empresa não opera sem uma dependência ou dos seus parceiros. E aí muitas vezes é um relacionamento, você traz um parceiro de negócio. Qualquer grande empresa hoje tem um parceiro de call center, qualquer outra empresa grande tem um parceiro para fazer um commodity de banco. Então, quando você olhar a cadeia, volta no ponto do entendimento do negócio. O meu running está rodando e o meu business está rodando. Quais são os principais parceiros? Porque quando você olhar como fornecedores, se você pegar, independente do tamanho de empresas de grande porte, você vai de 100 a milhares. Sim. Você não vai, é humanamente impossível, colocar o mesmo nível de profundidade em todos. Só que no final do dia, a partir do momento, o que te mantém em pé e o que está ligado para os seus ativos críticos de negócio. E aí essa proximidade, ela vai muitas vezes desde a conversa, do conhecimento. Eu gostei do que o Lobo falou, não é só um preenchimento de um questionário. Você tem que fazer uma análise. Muitas vezes, por lá ter uma ferramenta independente, uma auditoria física, uma proximidade. Parceria, muitas vezes, se é um parceiro pequeno, que ele é um commodity, ele é específico para criar uma necessidade, muitas vezes você vai dar as mãos para ajudar a criar a sua maturidade e a dele junto. Porque o fornecedor, muitas vezes, vai te ajudar. Não existe, é um relacionamento ganha-ganha. E isso na cadeia, ela é muito importante. E aí também é um erro grande quando a área de tecnologia vê fornecedor ou gestão de fornecedor sozinho. Você tem que combinar o game com a empresa. Né? Não é não usual você ter provisionamento de acesso, contrato ativo com fornecedor que já foi embora com conta ativa. Isso em qualquer negócio. Sim. Então, como que você alinha com as áreas da empresa para fazer esta gestão de fazer uma remoção de fornecedores ou de contas de fornecedores a cada 90 dias que seja, alinhado com o seu business? Então, quando eu pensei na cadeia como um todo, qual que é a dor? Eu acho que vale muito esse entendimento de negócio. E ele permeou durante a própria RSA muito disso, que é o risco como um todo, né? E aí ele pega na cadeia de suprimentos. Eu acho que isso é essencial para te ajudar no dia a dia, né? Para você conseguir. Como que você tem uma pessoa que opera seu SOC que não entende seu negócio? Não vai dar certo. Não funciona, né? É isso. Então, como que você aproxima isso, traz, mostra resultado? É legal quando o próprio parceiro fala, pô, que legal, ó, a ação publicou, saiu, melhorou. Então, o cara tá entendendo, tá acompanhando. Legal. Eu acho que isso é crucial para te ajudar no momento da sua cadeia, no dia a dia. E isso sim acaba sendo gestão de terceiros. Perfeito, excelente. Lobo, o que que você vê sobre esse tema de onde você está hoje? É um tema que me preocupa bastante, tá. Eu sempre gosto, mais uma vez, de usar exemplos, tá, tornar mais claro, para as pessoas que não são da área para entender. E eu sempre uso o exemplo de um prédio, de segurança de um prédio, porque é uma coisa que está muito perto das pessoas, as pessoas entendem. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte: não adianta você botar uma guarita blindada na sua entrada social do seu prédio, segurança na entrada social, e na outra porta da garagem do seu carro ela está destravada e aberta. Então não adianta nada você investir na sua própria segurança se você deixa a sua porta dos fundos completamente desprotegida. Por quê? Porque o criminoso ele não vai tentar te invadir
pela parte mais difícil, que é a sua parte protegida. Ele vai tentar onde está menos protegido, tá? Então, é difícil porque hoje as áreas de segurança da informação não tem que só se proteger a si mesma, a sua própria empresa. Elas também têm que proteger os seus parceiros. Então, tem que ser uma parceria e um apoio para que ele esteja no mesmo nível. Tem um gráfico que uma vez me apresentaram, me chamou muita atenção, que explica muito bem isso, que é um gráfico aonde mostrava as tentativas de invasão a empresas que prestavam serviço ao governo americano, de segurança do governo americano. E o gráfico era muito interessante porque era um gráfico que as tentativas caíam. E eu falei, puxa, interessante, caindo, né? E aí, logo a seguir, mostraram um segundo gráfico paralelo a esse, mostrando que, ao mesmo tempo que caía, subia a tentativa de ataque aos fornecedores dessas empresas. Ou seja, o criminoso era muito difícil atacar essa empresa diretamente, ele vai tentar uma porta dos fundos, ele vai tentar uma rota alternativa para chegar no mesmo lugar, tá? E é isso que me preocupa, tá? Eu acho que esse entendimento ainda não está claro para todo mundo, não está claro ainda para todos, para o board, talvez não esteja claro nem para nível de diretoria ou operacional, da importância e da relevância desse problema. Eu diria que a próxima onda de preocupação cibernética, de ataques cibernéticos, será exatamente em terceiros. Esse é um tema que a gente vai ouvir cada vez mais, vai se tornar cada vez mais importante, até que o nível do mercado como um todo, ou do seu ecossistema, como as pessoas gostam de falar, esteja no mesmo nível. Não adianta ter um desnível muito grande. As coisas precisam andar de uma forma um pouco mais alinhada e vai caber a nós, que estamos mais maduros e mais avançados, dar a mão e falar o seguinte: vou te ajudar. Vem comigo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. A gente precisa ensinar para que o nível de todo mundo se eleve. Quando o mercado estiver mais elevado, melhor para todo mundo. Perfeito. E no final das contas, os cybercriminosos, que são criminosos no final das contas, estão procurando o elo mais fraco da cadeia para conseguir Sem dúvida. roubar da gente, não é isso? Já estouramos o prazo, eu falei para vocês falaram para mim que ia ser curto, a gente ia precisar de mais tempo, mas já foi. E nesse sentido eu queria agradecer cada um de vocês mesmo pela presença. Paulo, Príncipe, obrigado por estar aqui Obrigado com a a gente. vocês, prazer estar com todos aqui. Luiz, André, você, Matheus. Bom demais. Obrigadão, Trita, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Matheus. Muito bom. Me senti lisonjeado. Do lado dos craques é fácil. Lobo, eu agradeço a presença, seus comentários todos aí, muito bom. Foi ótimo, alto nível. Você vê que a conversa flui bem. Estamos falando aqui de conselho e siso, a gente sentou na mesa, a gente conseguiu se entender, a gente conseguiu trocar ideias de alto nível. Espero que a gente consiga ter passado dicas relevantes que ajudem. A gente está junto, a gente todo mundo aqui do mesmo lado. A gente está contra o lado do bem, né? A gente está lutando essa luta em glória contra o mal, né? É O isso. lado negro, e a gente precisa se apoiar. Eu acho que é uma coisa que é uma ajuda mútua, é importante que a gente se junte contra esses criminosos. E com essa última fala do Lobo, a gente precisa, faz parte do nosso trabalho, diminuir esse gap entre conselho e CISOs. Faz parte do nosso dia a dia. Então eu queria pedir para você que está assistindo, compartilha isso com um CISO colega, com um gerente de segurança, com um conselheiro que talvez não tenha muita habilidade ou conhecimento de cibersegurança. É importante escutar isso aqui também. Então passa para frente, que a nossa ideia aqui é e sempre foi e sempre será compartilhar conteúdo relevante e subir a barra do mercado, trazendo essa discussão à tona. Obrigado mais uma vez todo mundo, obrigado por acompanhar a gente, continuem aqui e até a próxima.